Oi pessoal, hoje eu vou responder uma tag que fizeram aqui para o canal, foi um inscrito, Ribamar. Ele foi lá no meu vídeo que eu fiz a tag dos calhamaços e escreveu: como um amante da leitura e apreciador dos seus vídeos, sugiro uma tag para você. Gente, eu adorei essa tag aqui, eu acho que vai ser muito divertido responder aqui com vocês essa tag. E eu vou chamá-la de tag dos amantes de livros. Eu apenas fiz alguns ajustes, tá? Eu excluí alguns tópicos para o vídeo não ficar muito grande, tá? Mas vamos começar então. Um livro que desejaria ter escrito. E eu poderia aqui citar grandes obras da literatura para inflar o meu ego aqui. Claro, eu gostaria de ter escrito essa obra. Mas assim, na verdade, o que eu acho que se encaixaria mais aqui para minha realidade é um livro que não tem nada de extraordinário, mas ele é lindo, ele é simples, ele é belo e ele fala sobre tantas coisas ao mesmo tempo, e eu gostaria de ter escrito esse livro. É o Stoner, de John Williams. Esse livro, ele tem algo de tão bonito e ele traz também essa questão dos livros. O protagonista aqui, ele trabalha com literatura, ele vai até a faculdade para fazer um determinado curso e ali ele encontra, ele descobre a literatura e ali é um caminho sem volta. Então, esse deslumbramento, esse amor aos livros, ao mesmo tempo que ele é tocante, ele é tão simples, ele tem algo assim de tão verdadeiro. É um livro perfeito para mim. Eu gostaria de ter escrito Stoner. Outro tópico. Um livro que gostaria de ser a protagonista, mocinha ou vilã. Como mocinha aqui, esse livro aqui também foi uma delícia de ler, é outro tipo de leitura, né? Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Mas a Jo aqui, ela me encantou porque ela é uma mulher que ela vai atrás do que ela quer, ela não se importa ali com as convenções ali da época, o que era esperado ali para uma mulher, e ela vai atrás do que ela quer. E tem essa questão também da literatura, que eu admirei demais e gostaria, sim, de ser a protagonista, que gostaria de ser a Jo, entre tantas irmãs, essa família linda que nós temos aqui em Mulherzinhas. Agora, pensando nessa protagonista, que tem muito de mocinha e muito de vilã, as duas coisas ao mesmo tempo, que traz a nós, leitores aqui, diferentes experiências e diferentes percepções, num vai e vem. Em alguns momentos eu admirei ela, em alguns momentos eu a vi como uma vilã. É a Scarlett O'Hara aqui, de E o Vento Levou, de Margaret Mitchell. Esse aqui é um calhamaço também, tá? E é uma história inesquecível, mas ao mesmo tempo que a Scarlett, ela é detestável, ela também é admirável, porque ela é ambiciosa, ela é determinada, ela é vaidosa, ela é superficial, mas ela tem a sua evolução também, e ela é corajosa, e ela passa aqui por tantas e tantas situações que você admira aqui a Scarlett. Que jornada! Mais um tópico aqui. Um livro que gostaria de ser a coadjuvante, porque destacou-se mais que o principal. Aqui ela não se destacou mais do que o principal, mas sem ela também não teria toda essa magia. Ela traz aqui, o trio na verdade aqui, né, traz todo um encanto aqui, um tom muito especial, mas ela que eu gostaria de ser a Hermione de Harry Potter, porque eu admiro aqui nela o quanto ela é esforçada, o quanto ela é dedicada, o quanto ela é estudiosa, o quanto ela se esforça, assim como as outras personagens que eu falei aqui também, né? São personagens pragmáticas. E lembrando que eu não li toda a série ainda, tá? Eu li só até o 4º livro, e eu vou aqui então para o 5º livro ainda, eu vou ainda para a Ordem da Fênix. Um outro tópico aqui, um livro curto que demorou feito um calhamaço. E esse daqui absolutamente me veio primeiro pensamento, veio esse livro aqui. Quando eu li eu não esperava, eu lembro que eu li em 2 meses. É um livro fininho, mas gente, o que é isso aqui? É Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, tá? É um livro denso, é um livro que
Você vai entender aqui o conceito do homem do subsolo de Dostoiévski, tá? O começo desse livro aqui já te mostra onde você tá, onde você tá entrando. Inclusive, eu adoro esse início aqui, tá? A primeira página. Sou um homem doente, sou um homem raivoso, sou um homem sem graça nenhuma. Acho que sofro do fígado. Na verdade, não tenho a menor ideia da minha doença, nem sei direito o que dói. Não me trato e nunca me tratei. Mais um tópico aqui. Um calhamaço que foi breve como um livro curto. E eu também estava resgatando aqui os calhamaços aqui que eu li nos últimos anos. E eu me recordo assim que o primeiro calhamaço que eu devorei em poucos dias, mas foram poucos dias mesmo, não foi assim que eu li em um mês. Eu li uns 10, 11 dias, alguma coisa assim, um pouco mais de uma semana. Foi Crime e Castigo, de Dostoiévski, tá? Eu nem li nessa edição aqui, eu li na edição com a tradução de Rubens Figueiredo. Aliás, foi o primeiro livro de Dostoiévski que eu li. Quando eu entrei aqui, quando eu tive essa imersão aqui do crime e depois o castigo, foi algo assim que foi me sufocando e eu precisava terminar de ler esse livro, eu precisava entender, passar por esse processo aqui junto com Raskolnikov, eu precisava sair disso, mas eu só sairia disso depois de finalizar essa leitura, então foi uma leitura que eu devorei, assim, eu fiquei mal, eu senti aqui junto com o protagonista, então eu me joguei nessa leitura que foi uma leitura muito marcante, sabe, uma leitura de uma densidade aqui que me arrebatou. Mais um tópico, séries curtas ou séries longas? Eu não sou leitora de séries, eu leio algumas séries, sim, mas eu prefiro livros únicos, tá? Mas se for para ler uma série, então eu prefiro séries curtas, né? Estou na série do Harry Potter. Uma série que eu gostei bastante de ter lido é uma série curta, uma tetralogia, me marcou bastante aqui, foi a tetralogia napolitana de Helena Ferrante. Primeiro aqui é Amiga Genial, depois vem História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e de Quem Fica, e História da Menina Perdida. O que foi isso? Essa série que a gente acompanha, então, duas amigas desde a sua infância até o seu envelhecimento. Então, a história vai passar aqui por diversas questões aqui da amizade, da vida entre elas, questões femininas, inclusive, fases diferentes ali da vida delas. Existe essa amizade barra rivalidade. Eu gostei muito. Mais um tópico aqui. Romance, ficção científica, ficção histórica, fantasia ou fluxo de consciência. Ele pergunta aqui qual que é o meu preferido. O meu preferido, o gênero, é o romance. Eu gosto de novelas também, especialmente as novelas russas, mas o romance como gênero literário, né, essa prosa mais extensa, um enredo mais desenvolvido, eu gosto bastante dos romances. Aí a gente tem dentro do romance os subgêneros. Aí você tem aqui, por exemplo, um romance histórico, um romance de fantasia. Romance histórico a gente pode colocar Os Pilares da Terra, que eu tô lendo, Guerra e Paz, Os Miseráveis. A ficção histórica, ela pega ali uma ficção, mas num contexto ali com, às vezes, personagens reais, personagens da história ali, ou acontecimentos históricos, mas existe uma liberdade ali de criação, mas é um tipo de livro aí que você acaba aprendendo bastante ali, além da questão da leitura, você acaba tendo acesso ali às informações daquele contexto histórico. A gente tem também a ficção científica, a distopia, terror, horror. O fluxo de consciência, ele é uma técnica narrativa, por exemplo, nós lemos aqui no clube de leitura, na área de membros, Angústia, então tem muito desse fluxo de consciência, então é como se nós estivéssemos aqui dentro da mente do protagonista, então geralmente não é linear, então você está aqui nesses pensamentos, no caso aqui é uma pessoa
atormentada, então você tá ali como se estivesse na mente dessa pessoa ali, esse turbilhão de pensamento. Isso é um fluxo de consciência, então você entra no pensamento do personagem sem filtro. O que eu gosto aqui nessas leituras, na verdade é algo que aconteceu naturalmente, foi esse apreço aos livros clássicos. Os clássicos não são um gênero, os clássicos são os livros que foram feitos há muitos anos, às vezes há séculos, e continuam conversando com nós, foram livros que passaram aí por gerações e até hoje conversam aqui conosco. Então é um livro que sempre tem algo a nos ensinar, a nos mostrar. Então eu passei por esse processo de amadurecimento, de gostar mais de livros clássicos, mas foi no decorrer dos anos. Aqui no canal já tem o clube de leitura que acontece na área de membros, está completando 1 ano agora, é um espaço muito especial. E aqui nós lemos os clássicos, mas podemos ler também livros contemporâneos. E agora eu criei um novo espaço no Catarse para nós lermos especialmente os livros clássicos. Lá então nós teremos material de apoio, vídeos sobre a obra, grupo no Telegram e encontros também. A gente vai conversar ao vivo no Google Meet. E nós vamos começar em setembro, já com grandes esperanças de Charles Dickens. E quem entrar então até o mês de setembro tem uma condição especial, então aproveitem, tá? Esse nível é o leitor fundador. Ele vai ficar disponível só agora, só até setembro. É um valor especial. E você tem aqui acesso a todas as vantagens do clube. Então, se você deseja ler mais clássicos, aproveite essa oportunidade. Agora, voltando aqui para a tag, um livro que não troca por 100. E eu penso, no sentido desse tópico aqui, eu penso assim, que um livro que mudou algo aqui dentro de mim, não mudou minha vida, mas ele mudou o meu modo de eu perceber a vida. E esse livro mudou de uma maneira, assim, mais do que os outros livros, tá? Foi uma leitura até não foi tão fácil assim, tá? Eu tive que ler mais pausadamente, porque algumas coisas aqui que eu refleti, eu enxerguei muitas coisas da minha própria vida dentro desse livro. Eu já falei aqui diversas vezes, mas é que, gente, Juliana, você sempre fala do mesmo livro, mas é que não é sempre que a gente lê um livro que esse livro vai ser um livro da vida, né? Se eu li 5 livros, agora eu encontrei o livro da vida. Não é assim, gente. Pra gente encontrar um livro ali que se encaixa direitinho, que muda alguma coisa dentro de você, que mostra ali tanta coisa, a gente lê vários livros, assim, tá? Não é tão fácil assim, esse é 5 estrelas, esse mudou minha vida. São poucos, assim, são livros maravilhosos, mas são poucos. E nesse caso eu tô falando aqui do Deserto dos Tártaros. O que eu consegui enxergar aqui nesse livro mudou minha percepção, e é um livro que outro não fez isso. Tem vários livros aqui que eu considero os livros da minha vida, mas o Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, mudou minha percepção de tempo, de vida, de valor, de achar que sempre tá lá, tá mais adiante, né, que a felicidade tá quando tal coisa acontecer. E, esse livro aqui, eu não troco ele, não. Mais um tópico. Um livro que se despediu no primeiro capítulo. Acho que é a questão do abandono, né? Você lê um capítulo e abandona o livro. Faz alguns anos já que eu não abandono o livro. Por quê? Porque eu gosto de ter minha própria opinião. Principalmente depois que eu tive o canal vai fazer 6 anos. Então eu tenho essa troca aqui com os inscritos do canal, eu tenho uma troca com o pessoal do clube de leitura também. Por exemplo, se eu abandonasse um livro, eu tava com dificuldade em ler Angústia, tá? É um exemplo, foi um livro desafiador. E, então não vou ler, vou deixar de lado. Aí a outra pessoa, outros leitores vêm falar pra mim, nossa, esse livro aqui, e comenta sobre o livro pra mim, eu fico frustrada. Então eu preciso ler o livro até o final. Eu gostei de Angústia, tá, gente? Gostei bastante. Porque eu preciso ter minha própria opinião, e se eu não gostar, tá tudo bem. Porque mesmo eu não gostando de um livro, eu vou saber o que faz sentido pra mim, o que não faz sentido. Até não gostando, eu vou aprender alguma coisa. Nem que seja para aprender a saber
ao que faz sentido na leitura para mim e o que não faz sentido. Eu vou caminhar para que lado? Eu não gosto tanto de certas questões, ou certa narrativa, ou certo tema que é pesado, então eu tenho que maneirar um pouco nesse tipo de tema aqui, ler um pouco menos desse tema, porque me deixa mal, esse tipo de leitura aqui me deixa melhor, me deixa bem. Então assim, é lendo que eu entendo o que faz sentido para mim e eu aprendo. Foi assim que eu fui amadurecendo, inclusive como leitora. Um livro que julgou a capa, mas era ótimo. Olha, esse livro aqui, já me falaram que a capa é feia e não dá para discordar, tá? Mas é um livraço, olha só. É o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Inclusive, foi esse aqui o meu primeiro livro da Penguin, tá? Eu comprei porque tava assim numa promoção, tava bem baratinho. E a leitura disso aqui me deixou pensando, refletindo aqui. Tem muitas questões filosóficas aqui. Eu amei, então deu uma capa feia. Depois eu ganhei outra edição também linda de O Retrato de Dorian Gray. Comprei uma outra edição aqui, que é aquela edição não censurada, tá? Então hoje eu tenho edições diferentes do Retrato de Dorian Gray, e eu gosto muito, e eu fico impressionada o quanto esse livro conversa com a nossa atualidade, né? O poder dos clássicos aí. Mas nessa questão da vaidade, dos valores, né? Da estética, quanto isso é tão valorizado nos dias atuais e é tratado, né? Um dos temas tratado aqui é essa questão da estética, da vaidade, do envelhecimento, da alma, livraço. Agora é o contrário, tá? Um livro que ao final declarou: bela capa, péssima história. Esse livro aqui, a premissa desse livro aqui é muito boa, tá? A coleção também, eu gosto muito dessa coleção aqui, Clássicos de Ouro, da editora Nova Fronteira. São vários clássicos aqui que eu gosto, que me interessam. A Ingênua Libertina, de Colette. Aqui, inclusive, alguns críticos apontam aqui, comparam aqui, inclusive, esse livro a Madame Bovary, porque ele trata aqui a questão do desejo feminino. Só que esse livro, ele foi para lugares, assim, que eu achei tudo tão vazio, tudo tão sem o porquê, uma falta de propósito. É interessante, sim, falar sobre o desejo feminino. Ele foi publicado em 1909, então vejam só. Mas é uma falta do que fazer aqui, de um propósito maior, assim, que me incomodou. Mais um tópico aqui: editora preferida, quais livros ainda não possui? Tem muita gente que não gosta, que reclama aqui não é nem editora, né? Um selo de uma editora aqui, porque não tem orelha, porque fica incomodado com essa questão, a estética das capas, mas é a minha coleção favorita, é a minha coleção aqui, que mais livros eu tenho aqui na minha estante, dessa coleção aqui, tá? Que é a Penguin. A Penguin é um selo da Companhia das Letras, que pertence à Companhia das Letras, e eu gosto do acervo da Penguin, em muitos clássicos aqui que me interessam. Eu gosto, em geral, as traduções são excelentes traduções. Nem todos os livros, mas a maioria tem sim, tá? Um bom texto de apoio, prefácio, pós-fácio, que inclusive o prefácio eu sempre aconselho a ler após a obra, tá? Porque geralmente tem spoilers aqui, então eu gosto muito, eu acho gostosa aqui a leitura, não me importo por não ter aqui a orelha. Eu adoro aqui o acervo, adoro os livros da Penguin. Um outro xodó aqui da minha estante também, que nenhum desses livros eu tenho toda a coleção, tá? Não tenho não, mas é a coleção Clássicos da Har, que também é um selo que pertence à Companhia das Letras, e é sempre um capricho aqui também a tradução. As traduções são excelentes, algumas edições são comentadas e ilustradas, algumas são só comentadas. É claro que eu prefiro as que são ilustradas, são ilustrações. Essas ilustrações originais, ilustrações antigas, eu acho que dá aqui um toque mais interessante aqui para a obra, sabe? Então eu tenho um grande apreço aqui também por essa
coleção aqui da Clássico Zahar. Tem também essa coleção, tem também bolso de luxo, então tem essa edição aqui no tamanho tradicional e tem os menores aqui também. Alguns desses aqui tem sim, tá? As ilustrações, outros não tem, vai variar. Cada edição é de uma maneira. Olha só essa daqui. Capa dura, costurado aqui. Você percebe aqui a qualidade dos livros aqui, do trabalho. Inclusive de revisão também, são livros aqui muito bem revisados. A outra editora que eu tenho um grande apreço também, em especial a coleção Leste, é a editora 34. Então eu tenho vários títulos aqui de literatura russa e eu também admiro aqui porque antes dos anos 2000 ali a gente não tinha as traduções diretas do russo, então foi a editora 34 que trouxe aqui os seus tradutores. E se a gente hoje lê os livros aqui com a tradução direta do russo, começou aqui com a editora 34, tá? Antigamente, até a primeira vez que eu fui ler Crime e Castigo, era uma edição em capa azul, era uma tradução indireta. Então, como que funcionava? Era feita a tradução ou em inglês ou em francês, e dessa tradução fazia uma nova tradução para o português. Então, muito se perdia ali da essência do livro. Ele pergunta aqui quais livros ainda não possui. Muitos, tá? O que eu adquiro aqui nessas coleções são livros que eu desejo ler. Eu não tenho a intenção de ter a coleção completa. Tem um tópico aqui que eu achei tão legal, gente. Eu queria que vocês respondessem também, tá? Eu tô muito curiosa para saber qual que vai ser a sua resposta. É o seguinte: que autor ou autora do passado gostaria de ter por amigo ou amiga? E olha, é uma coisa que eu sempre penso, assim, sabe? Tem várias também que eu gostaria de conversar, que eu gostaria de ser amiga, de ser próxima, né? Essa questão da admiração. Mas tem um aqui em especial que, assim, se eu pudesse escolher seria Ivan Turgenev. Por que Ivan Turgenev? Porque ele tem uma sutileza, dos russos, ele é o mais gentil, ele também é essa leitura que não tem grandes arrebatamentos, ele tem uma elegância, uma forma de escrita que me encanta, que me fascina, um homem culto, geralmente os autores, as autoras são, né? Uma sensibilidade, fora que ele também tinha ali um grupo de amigos que também eram grandes autores também, que eu já me imaginei ali sentando numa mesa com eles ali, assim, batendo papo. Seria sensacional. Mais um tópico aqui. Agora é o que autor ou autora da atualidade gostaria de entrevistar. Esse aqui também é o primeiro nome que me vem, tá? E eu nem gostaria de descobrir a sua real identidade, saber quem é ela, né, o seu nome verdadeiro, o seu rosto. Não, eu só queria conversar com ela mesma, ou fazer uma entrevista, ou um podcast, ficar ali um tempão conversando com ela, pela minha admiração, pelos temas abordados. E eu tô falando aqui de Helena Ferrante, tem a tetralogia napolitana, e tem outros grandes livros aí de Helena Ferrante, no caso aqui Dias de Abandono, e é uma mulher de mais experiência, de uma vivência que eu gostaria muito de conversar. Não preciso ver o rosto, pode pôr uma máscara na frente. Gente, a conversa ia ser muito boa. E sonhar não custa nada, né? Então deixa eu sonhar aqui um pouquinho. E o Ribamar, que fez essa tag, então, ele ainda disse aqui no comentário que ele tem outras perguntas aqui, mas que por hora está bom, tudo de bom para você também. Muito obrigada, tá, Ribamar? Eu espero que vocês tenham gostado, então, da tag. A gente se vê em breve, então, um beijo grande, tchau!